O que conto nestas páginas nunca foi de conhecimento nem dos parentes mais próximos. Durante 40 anos, a luta revolucionária envolveu numa densa neblina a história de minha família. O rigor das normas do trabalho clandestino não me permitia expor detalhes sobre certas particularidades. Ainda mais que para a maioria de companheiros, ser militante comunista era ser igual a um homem de aço. Hoje, cercada de 9 filhos e 20 netos, sinto que posso começar a falar. Eles são, para mim, a comprovação de que a felicidade pode ser cultivada em qualquer situação. Sou conhecida como a segunda mulher de Luiz Carlos Prestes, mas não me considero numa situação subalterna. Com muito orgulho, olho para o caminho percorrido e acredito que a vida se torna bela quando mergulhamos nela de corpo e alma, sem abandonar as nossas convicções. Em 1997, eu já morando aqui em Paracatu, tive a alegria, a satisfação, a graça, Deus me deu essa oportunidade de hospedar na Mansarda dos Leões, como eu chamo a nossa pobre casa, aqui e onde a gente morar, Maria Prestes. Naquele ano estava sendo construído em Palmas, capital do Tocantins, um memorial à coluna Prestes e a Luiz Carlos Prestes, de modo mais particular. Quando a coluna percorreu o Brasil, um dos destacamentos passou por Paracatu, o destacamento comandado por Siqueira Campos, que havia sido um dos poucos sobreviventes dos 18 do Forte, aquele levante que houve no Rio de Janeiro. Dona Maria ficou hospedada em minha casa, creio que uns 3 dias, e ali pudemos conversar muito. Eu a levei até a Rua do Ávila, onde ainda hoje aqui em Paracatu é conservada e preservada a casa que serviu de quartel-general para a coluna Prestes, que pretendia tirar o Brasil das mãos da política do café com leite e levar, aquela época, a uma modernidade. Aquele movimento está dentro do que nós conhecemos de movimento tenentista, uma outra história, que eu não quero entrar nela agora. Mas nesse livro, então, Dona Maria conta toda a sua vida ao lado de Prestes. Dona Maria, para você ter uma ideia, era uma jovem de 20 anos de idade, quando foi designada pelo partido para fazer a segurança pessoal de Prestes, cuidar de Prestes. Prestes havia sido libertado há pouco tempo da prisão, cumpriu muitos anos de pena durante o governo Vargas, e então vai para uma casa clandestina, um aparelho, como era chamado, e ali Maria, tão nova, com 20 anos, também filha de pais comunistas, Maria Prestes teve a vida toda muito tumultuada, mudando daqui para ali, sem nunca poder falar para ninguém sobre a vida dela, mudando de escola, de cidade, porque o pai dela foi também um militante. Nessa convivência com Carlos Prestes, os dois, ela se envolveu com ele e depois acabaram se casando, tiveram muitos filhos, conforme ela mesma diz neste relato. Mas foi uma vida sempre muito difícil, a vida deles. Logo depois, pouco tempo depois, houve o golpe militar de 64 aqui no Brasil e mais uma vez Prestes teve que ir para a clandestinidade e dessa vez foi para o exílio na União Soviética. Lá, quando a família chega, Dona Maria também nos conta nesse livro, Maria Prestes, meu companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes, as decepções que eles passaram na União Soviética ao perceber que ali, mesmo onde se pensava viver uma proposta de um socialismo, havia privilegiados, os grandes chefes do partido, as lideranças gozavam de privilégios, os filhos iam para escolas melhores, tinham casas melhores, enfim. O livro vai caminhando todos os anos na União Soviética, recebendo tantos amigos ali que iam aqui do Brasil já exilados visitar aquela família. Ali os filhos foram educados e cresceram na União Soviética.
né, na antiga União Soviética, basicamente. E depois da anistia, em 79, o retorno da família Prestes ao Brasil para poder, enfim, viver livremente num país onde já não viveriam mais como clandestinos políticos. Chegando aqui, logo depois, Prestes vai romper com a direção do partido, vem então o isolamento político, os embates, as lutas, porque foi sempre uma luta muito forte. Esse livro é muito interessante porque ele mostra Prestes e aquela luta sob outra perspectiva, a perspectiva de Dona Maria, que já na terceira idade vai escrever essas memórias, trazendo à tona todos aqueles momentos difíceis que viveu ao lado do grande líder, do Cavaleiro da Esperança, que concordemos ou não com as ideias de Prestes, é um homem que seguramente tem o seu nome impresso na história do Brasil, assim como outros brasileiros nacionalistas que queriam de fato o desenvolvimento do país e não entregar para mãos estrangeiras. Dona Maria conta então toda essa trajetória, esses anos todos, 40 anos ao lado de Prestes, até a morte dele em 1990, quando já aos 92 anos ele falece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É um livro que eu recomendo, é um livro que eu sempre volto a ele por causa das memórias que ele evoca por aqueles dias que eu convivi com Dona Maria. Tem uma dedicatória belíssima aqui que ela fez a mim, a Ana, a Sandino e Jó, que ela, depois, durante muito tempo, nós nos correspondíamos e sempre perguntava pelos meus netinhos de Paracatu, de maneira que é um livro muito bom. E para quem gosta de biografia, autobiografia, história do Brasil, esse é um livro que eu indico, principalmente porque é a partir da perspectiva feminina, de uma mulher com pouca instrução, mas que tinha uma convicção muito forte e uma esperança de um Brasil melhor. Se você gostou desse comentário, por favor, curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso e conhecer Dona Maria Prestes e a vida dela ao lado do Cavaleiro da Esperança. Um grande abraço.